Vamos então começar o Liberdade de Opinião indo direto até o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Fernando Molica. Molica, se tiver de abastecer o carro, daqui a pouco a gente vai ter de deixar as rodas no posto. Eu acho que eu vou voltar de carona para casa, Elisa. Vou deixar o carro aqui no estacionamento e voltar de carona. Qualquer dia eu pego de volta. Bom dia a todos. Bom dia para você. Vamos lá então começar mais uma edição do Liberdade de Opinião e com um assunto que pegou todo mundo de surpresa no fim da noite de quarta-feira, né? Porque o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da PEC da Reforma Eleitoral, que prevê algumas modificações para as eleições de deputados e de vereadores. O chamado Distritão, que a gente vinha tratando já algumas vezes aqui na programação da CNN, foi rejeitado. E foi rejeitado em um acordo feito pelas lideranças da casa. Como parte deste acordo, os partidos concordaram em manter a retomada das coligações partidárias, que havia sido extinta em 2017. Deputados classificaram a medida como uma redução de danos para aprovar a PEC, sem então essa parte do distritão. Os trechos destacados, como é o caso das coligações, ainda precisam ser votados para a conclusão do primeiro turno. E lembrando que para a PEC chegar até o Senado, a proposta precisa ser aprovada em 2 turnos. Ou seja, Fernando Molica, teremos muito trabalho para acompanhar aí pela frente, mas já quero começar te perguntando como você avalia, então, essa aprovação do texto base com o acordo feito para rejeição do distritão e agora essa retomada das coligações, que a gente estava bastante habituado, mas pelo menos desde 2017, com a extinção dela, a gente imaginou que não veria mais. Pois é, essa definição de um mal menor é muito boa, porque o distritão seria a pior das opções. É um sistema que acabaria com os partidos, implodiria de vez os partidos, favoreceria muito os atuais deputados, a máquina partidária seria muito favorecida, então isso dificultaria a renovação na política, dificultaria a eleição de pessoas que estão entrando na política agora, que acabam arejando esse universo político, pessoas de todas as tendências políticas que seriam muito prejudicadas por isso, porque os partidos iriam privilegiar aqueles que já estão dentro da máquina partidária. Enfim, aí o mal menor. Aí voltam as coligações, que já foram. O fim das coligações, na verdade, só vigorou na última eleição para vereador, eleição proporcional. Que são as coligações? Coligação partidária é aquele esquema em que vários partidos, alguns partidos, se unem e disputam a eleição como se fossem um partido só. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Quando a gente vota para deputado ou para vereador, é um voto proporcional. A gente está votando num determinado candidato, mas aquele voto também entra na soma dos votos daquele determinado partido. Aí no final é feita uma soma. Quantos votos tiveram aqueles candidatos daquele partido e mais os votos na legenda e ver quantos vereadores ou quantos deputados aquele partido tem direito a eleger. A coligação, você junta 2 ou mais partidos nisso. E isso, às vezes, muitas vezes você tem uma afinidade ideológica entre aqueles partidos. Na última eleição, em São Paulo, o PT concorreu coligado ao PCdoB, o DEM, o PSDB, o PSD e o PP fizeram uma chapa só. Mas isso gera muitas distorções, porque você vota no candidato de um partido, você vota de acordo, em tese, com a ideologia daquele partido e pode votar em alguém que não tem nada a ver com aquilo. Eu estava pensando muito na ideia da carona. Você vai passar o fim de semana, sai aqui do Rio, vai para a região dos Lagos, Cabo Frio, Iguabinha, Búzios. Aí na hora H, você decide levar o vizinho. O vizinho resolveu dar uma grana ali na gasolina, vai levar uma carne para o churrasco, aí você bota o vizinho dentro do carro. Na hora que você bota o vizinho dentro do carro, ou você aperta mais a sua família, você dificulta o conforto da sua família. Então isso já é um problema. Fora que pode ter um pouco melhor. Digamos, no dia tem um jogo, Flamengo e Vasco, família toda botafoguense, como eu. Aí você bota, na hora do jogo, você bota um flamenguista dentro do carro, o sujeito gritando Mengo, 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 camisa do Flamengo, a viagem fica insuportável. Então, muitas vezes acontece a coligações de partidos diferentes entre si. Então, você vota num candidato de um partido que é a favor das privatizações e aí você acaba elegendo um candidato que que é contra as privatizações. Então, isso não é bom. Agora, é um mal menor em relação ao distritão. Elisa.
Importante lembrar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assim como outros senadores, já afirmaram que o texto deve sofrer resistência no Senado. E por que haveria de sofrer essa resistência, Fernando Mollica? É porque o Senado é considerada a chamada casa revisora. Né? É onde as leis, em tese, os senadores são mais velhos, em tese são políticos mais experientes e que, em tese, deveriam zelar mais pela institucionalidade. As coligações são mal. Elas afetam muito também a questão das coligações, dos apoios para candidatos majoritários. Isso aumenta a moeda de troca, melhor, mantém a moeda de troca para em torno da disputa para cargos de governador e presidente da República, porque envolve tempo de televisão. Então, um partido que tem um candidato forte à presidência da República, ele quer o apoio de um partido menor para ter mais tempo de televisão. Aí o partido menor diz, não, tudo bem, eu te apoio, mas aí você tem que coligar comigo para me ajudar a eleger deputados federais, deputados estaduais. Aumenta o mercado. O toma lá da cá partidário, o toma lá da cá eleitoral, aumenta com as coligações, vai ser mantido. Era um progresso, foi um progresso acabar com as coligações. Agora, esse universo volta sim. Vai ter que ter outra votação na Câmara e teremos 2 votações no Senado. Então, se passar no Senado, vamos ver se o Senado resiste. Agora, isso também ajuda muito, as coligações ajudam os pequenos partidos a não caírem naquela cláusula de barreira que vai vigorar até 2030, que prevê restrições para partidos que não consigam um mínimo percentual na votação para deputado federal ou um mínimo de eleitos, deputados federais eleitos. A coligação ajuda nesse segundo ponto, ajuda os pequenos partidos. Agora, ajuda também a continuar bagunçando o sistema partidário brasileiro. Elisa. Vamos ao próximo assunto. Fernando Mollica, a gente já tratou da PEC do voto impresso por aqui, já tínhamos a impressão de que o assunto teria sido encerrado, né, depois de ter recebido a maioria de votos contrários, mas temos de trazê-la novamente aqui para o Liberdade de Opinião. Porque o governo federal começou a avaliar a possibilidade de organizar uma operação com os 229 deputados que votaram a favor do voto impresso, para que eles assinem um requerimento de instalação da CPI das urnas eletrônicas. De acordo com a apuração do analista de política da CNN, o Caio Junqueira, essa tese ainda não é uma unanimidade dentro do governo. Alguns parlamentares avaliam que é preciso retomar o diálogo com o judiciário. Além disso, a abertura de uma CPI poderia gerar uma indisposição com o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que afirmou ter um acordo com o presidente Bolsonaro de que a rejeição da PEC na Câmara significaria o enterro do debate. Pois bem, Fernando Mollica, como você avalia então a possibilidade de termos aí mais para frente uma CPI das urnas eletrônicas? Bem, em primeiro lugar, a constatação de que o Arthur Lira disse que o presidente Jair Bolsonaro tinha se comprometido a não tocar mais no assunto. Claro, ninguém acreditou nisso, né? Nem o Arthur Lira acreditou, né? Ele conhece bem o presidente Jair Bolsonaro, que gosta do Fla-Flu, que vive do Fla-Flu, que precisa do embate. Falo nisso o tempo inteiro. A carreira política do Jair Bolsonaro não foi feita na conciliação, foi feita sempre no embate, ele precisa do embate. Agora, CPI do voto eletrônico, bem, a gente pode do voto impresso, no caso CPI do voto eletrônico, a gente pode fazer também a CPI do sorteio da Mega Sena. Será que aquele sorteio é correto? Será que não tem bolinha mais pesada, bolinha mais leve? Antigamente tinha um torneio Rio-São Paulo, muito tempo, e o sorteio de onde haveria os jogos era sempre feito aqui na sede da CBF, na antiga CBD, depois CBF aqui no Rio de Janeiro. E aí tinha um esquema que você botava uma das bolinhas que favorecia o Rio de Janeiro, já que a CBF era no Rio, aquela bolinha ficava no congelador. Aí na hora que o cara ia sortear, ele pegava a bolinha mais gelada e favorecia o Rio. Será que não tem fraude no sorteio da Mega Sena? Eu não acredito que tenha. Confio plenamente na organização do sistema da Mega Sena. Mas será que não tem fraude? Sei lá. Por que tal fazer também a CPI da Terra plana? Né? Terra plana? Todo mundo sabe que a Terra não é plana, mas tem uns malucos que acham que a Terra é plana. Então vamos fazer a CPI da Terra plana. CPI do Saci Pererê, do Boitatá. Sabe, assim...
Não faz sentido, está mais que provado. Já teve aqui esse relatório do TCU mostrando a segurança das urnas eletrônicas. O próprio presidente da República não conseguiu provar essa fragilidade. Claro que é importante aperfeiçoar o sistema, da mesma forma que a urna eletrônica vem sendo aperfeiçoada desde que ela foi criada. Os sistemas estão mais seguros, mas nenhum sistema é inviolável. Aperfeiçoar a urna eletrônica é importante, é fundamental. Agora, quer fazer CPI? Faz. Mas, enfim, perder tempo, perder dinheiro para discutir uma coisa que não há suspeitas, não há indícios, não há nada que comprove a necessidade de uma CPI. Agora, é o jogo político, se o presidente quiser bancar isso, só tem 1/3 das assinaturas lá e faz a CPI. E vamos lá, vamos discutir. Depois a gente faz a da Mega Sena, faz depois aí a CPI também da Terra Plana. Quem sabe cola, quem sabe tenhamos grandes revelações, né, Elisa? 8h39, já que estamos falando de CPI, vamos com a CPI da pandemia, que colocou no papel os 5 possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro e que deverão constar no relatório final da CPI do relator Renan Calheiros. De acordo com um documento elaborado por técnicos da comissão, sempre com base em artigos do Código Penal, Bolsonaro teria cometido crime de pandemia, crime de curandeirismo, crime de infração de medida sanitária preventiva, crime de advocacia administrativa e crime de corrupção passiva. Fernando Molica, trupiquei aqui para falar as informações, mas consegui chegar até o fim. Como você avalia, então, os 5 possíveis crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro, de acordo com o documento elaborado por técnicos da CPI da pandemia? Bem, sendo irônico, mantendo a toada irônica, podia contar também o crime de exercício ilegal da veterinária, né? Quando ele deu cloroquina para as emas, né? Ofereceu a caixa de cloroquina para as emas. Mas, enfim, a CPI ela é uma investigação política. Ela tem maioria, a oposição, na prática, tem maioria na CPI, pode indiciar o presidente Jair Bolsonaro, mas a abertura de um inquérito, a abertura de uma investigação formal na esfera judicial vai depender do Procurador-Geral da República. A CPI pega o seu relatório, faz o indiciamento, faz as suas recomendações, as suas sugestões e encaminha. No caso, entendo indiciados, entendo pessoas que mereçam uma investigação penal, encaminha isso para a Procuradoria-Geral da República, ou seja, encaminha para o Augusto Aras, que não tem demonstrado aí muita boa vontade para processar o presidente Jair Bolsonaro. Isso vai depender também do conjunto de provas que a CPI consiga amealhar, que ela consiga relatar. Então, todos esses crimes, quando você vai na letra da lei, alguns ficam muito evidentes, né? Por exemplo, quando fala infração de medida sanitária preventiva, estou lendo o Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Enfim, Bolsonaro fez isso. Ele foi contra a máscara, provocou aglomeração quando havia recomendação explícita de estados e municípios contra aglomerações, estados que ele foi multado por não ter usado máscara. Então, infringiu, está aqui, ele fez isso. Isso é claro. Resta saber se haverá vontade política para se processá-lo por isso. Tem também epidemia, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. É um pouco mais delicado. Você tem que ver se o presidente teve a intenção de propagar esses germes patogênicos. Mas, enfim, CPI é um jogo político. O presidente praticamente confessou alguns desses crimes ao propagá-los. Resta saber se haverá, no relatório final da CPI, evidências disso e se o Procurador-Geral da República vai querer comprar essa briga com o presidente Jair Bolsonaro, ele que agora foi indicado pelo próprio Jair Bolsonaro para ser reconduzido ao cargo por mais de 2 anos. Elisa. Pois é, Fernando Molica, até lhe fazer uma pergunta, mas creio que você já trouxe um pouco dessas respostas sobre quais são os crimes apontados no relatório que de fato podem trazer alguma complicação para o presidente da República. Você acredita então que após o fim da CPI da pandemia a gente possa ver um cenário em que o presidente da República vai ser colocado numa berlinda e tenha de fato de responder por crimes cometidos ou isso deve ficar só na teoria? Olha, eu repito, há uma questão política, o próprio judiciário tem um viés político, a gente não pode negar, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal político a partir até da própria nomeação
dos ministros, que são indicados pelo presidente da República de plantão. Então, isso já dá um viés político, não é como juiz de primeira instância que passa em concurso público. A partir da segunda instância, né, dos desembargadores, já há um processo de nomeação por parte de governadores, então já entra na esfera política. Então, tem uma esfera política. O judiciário, nas últimas semanas, a gente viu claramente uma reação do judiciário às posições e mesmo às ameaças do presidente Jair Bolsonaro. O judiciário engrossou o jogo. Passou a investigar o presidente da República no fake news, teve aquele outro inquérito no TSE, o TSE agora encaminhou uma queixa-crime uma nova queixa-crime contra o presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Há um embate. Então, há uma situação no judiciário, neste momento, desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, a PGR está quietinha. Tem que procurar o procurador-geral, né? A gente nem consegue achar o procurador-geral, ele está quietinho, escondidinho, ali esperando o processo de recondução dele, a aprovação dele pelo Senado. Então, é um embate. Vamos ver se o procurador-geral da República toma uma atitude. Vai depender dele, a ele cabe essa autoria dessas ações contra o presidente da República. Só que ele está muito omisso, tanto que o STF acabou dando ali uma leitura meio enviesada, ali, mas enfim, que está dentro do regimento para conseguir abrir essas investigações contra o presidente da República em outros campos. Vai depender muito aí do PGR, o que ele vai fazer nessa história toda, Elisa. Tirando aquilo que pode ou não ocorrer no futuro, vamos voltar agora para o presente e falar um pouco sobre o que deve ocorrer hoje já na CPI da pandemia, Fernando Mollica, porque daqui a pouco a comissão vai ouvir um dos depoimentos mais esperados dessa segunda fase da comissão, o líder do governo na Câmara dos Deputados, pois é, o deputado Ricardo Barros. E como surgiu o nome de Barros nesta CPI? O nome dele foi citado pelo deputado Luiz Miranda durante um depoimento à própria comissão. Miranda disse que, ao relatar ao presidente Jair Bolsonaro sobre possíveis irregularidades na negociação da vacina indiana Covaxin, o nome de Ricardo Barros foi citado. Muito bem, Fernando Mollica, qual a sua expectativa, então, para esta quinta-feira, 12 de agosto, na CPI da pandemia? Bem, primeiro é bom ressaltar o que houve ontem, né? O depoimento daquele diretor do laboratório que fabricava um desses medicamentos, o kit cloroquina, mostrou que efetivamente esses medicamentos têm um efeito, além daquele efeito relatado nas bulas, em suas respectivas bulas. Esses medicamentos têm efeito incontestável na melhoria da saúde financeira dos seus laboratórios. Só o responsável ontem, né, pelo depoimento de um laboratório que fabricava aquela ivermectina, o faturamento desse laboratório cresceu mais de 1000% nesse período da pandemia. Efetivamente tem um efeito excelente na lucratividade desses laboratórios. Quanto ao Ricardo Barros, existem aquelas evidências que há pouco foram relatadas, aquela discussão, ou melhor, aquelas suspeitas, não vamos falar em evidências, né? Vamos falar em suspeita. Suspeita de que ele, como ministro da Saúde, tenha favorecido uma empresa ligada à Precisa, que é aquela empresa que era intermediária na compra da Covaxin. Há essa suspeita, porque ele era ministro da Saúde, está sendo investigado também por conta disso. E há aquele depoimento do deputado Luiz Miranda, que disse que, ao conversar com o presidente Jair Bolsonaro atribuiu essa possível negociata, essa negociação meio suspeita, a um interesse do Ricardo Barros, que é seu líder na Câmara dos Deputados. O presidente Jair Bolsonaro até agora não desmentiu essa informação, ou porque ele teme uma eventual gravação dessa conversa, ou aparecimento de uma eventual gravação dessa conversa, ou porque ele também não quer se queimar muito, né? Isso não é uma certa tradição aí do governo Jair Bolsonaro. Ele não mete a mão no fogo por aliados. Ele mete a mão no fogo ali por ele, pela família dele, pelos filhos. Agora ele já deixou muito aliado se queimar. Só que o Ricardo Barros é um aliado, não é só pessoa física, Ricardo Barros. Ele é do PP, ele é um partido importantíssimo, é um partido que agora praticamente tem quase uma lógica semipresidencial com a ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil. Então não é bom. Eu diria até que o governo Jair Bolsonaro a sobrevivência do governo depende do PP, do Centrão, e o Ricardo Barros é importantíssimo nesse processo. Fora que ele é um político muito hábil, ele é um político experiente, já ocupou... O Ricardo Barros já teve cargos ou no Executivo ou no Legislativo, no governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro.
Um sujeito com esse currículo mostra que tem muito jogo de cintura, muita competência na prática política e também dificilmente ele teria, caso ele tenha sido envolvido em alguma transação irregular, dificilmente ele deixou rastros. Há aquela suposta ligação dele com o Roberto Dias, que era diretor de logística do Ministério da Saúde, mas enfim, vamos ver se a CPI tem algum elemento mais forte, se ela apresenta algum elemento, se traz aí algo que constranja o Ricardo Barros, que o coloque diante de algo mais delicado. Mas, enfim, em tese vai ficar ali meio guerra de versões. O senhor fez isso? Não, eu não fiz. Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, e fica aí no debate entre as excelências. Vamos ver como é que isso vai acontecer daqui a pouquinho, né, Elisa? Exatamente, estaremos aqui na CNN Brasil atentos à CPI da pandemia. Molica, chegou ao fim o nosso tempo e para encerrar eu preciso dizer que fofocaram para mim aqui que hoje é aniversário do Botafogo, é isso mesmo? Olha, o Botafogo é um time tão complicado que tem 3 datas de nascimento. É tão complicado, até para fazer mapa astral do Botafogo é difícil, porque o Botafogo tem a data de fundação do Clube de Regatas, Botafogo, tem a criação do Clube de Futebol e depois teve a fusão dos 2 times, que criou o Botafogo de Futebol e Regatas. Então temos 3 datas de nascimento, nem astrólogo consegue dar conta do Botafogo, é uma confusão danada, imagina. Mas enfim, saudações alvinegras, parabéns meu querido Botafogo, viva a estrela solitária que tanto me conduz. Elisa. Parabéns triplo então. Obrigada, Molica, até amanhã. Eu lembro aqui para vocês que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.